Bom dia a todos. Eu sou Exemi, sou especializando da geriatria aqui do segundo ano e vou apresentar o tema de queimaduras, como prevenir e tratar. Eu acredito que esse mês foi bem a calhar esse tema. Por quê? Porque a gente está no Junho Laranja. Junho não é só o mês das festas juninas, mas assim e por isso é um mês de conscientização das queimaduras pela incidência, ou seja, os números novos de casos de queimadura nessa época do ano, tá certo? Inclusive, o dia 6 de junho é o Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras. Muito bem, e afinal, o que são queimaduras? Eu vou só criar logo um pacto aqui com vocês do seguinte: a qualquer momento eu posso ser interrompido para esclarecimento de dúvidas, mas para a gente ter um fio da meada, eu deixei no final um tempo para a gente conversar, trocar experiências e até esclarecimento de dúvidas também. Então, qualquer coisa, eu falo aqui durante uns 2 horas. Não, eu falo aqui durante alguns minutos e no final a gente vai ter um tempo de conversa, tá bom? Muito bem. Então, o que são as queimaduras? São lesões decorrentes de vários agentes térmicos, agentes químicos, agentes ionizantes, como a luz do sol, e agentes elétricos, como os raios, capazes de produzir calor excessivo, que danifica os tecidos corporais. Como a principal barreira que nós temos para com o meio exterior é a pele, então esse é o principal órgão que vai sofrer aí nas queimaduras, tá certo? E como eu falei, pode afetar desde a pele, nos casos mais graves, como uma queimadura por choque elétrico, pode chegar a músculo, vaso sanguíneo e até o osso. Aqui eu deixei uma figura meio que científica, vamos dizer assim, microscópica, do que é a pele, que não deixa de ser o maior órgão do corpo humano, tá certo? É um órgão vivo, a gente vê aqui aos olhos nus a pele como uma fina camada, mas, na verdade, ela é um grande órgão dividido em várias estruturas e que o conhecimento técnico dessa estrutura é muito importante para os próximos passos de classificação das queimaduras, tá certo? Eu deixei rapidamente aqui um resumo dividida em epiderme, derme e hipoderme, em que a epiderme é a fina camada, basicamente a camada que vai dar proteção da pele. A camada mais densa, que é a derme, essa sim é importante o conhecimento, porque ela é rica em estruturas nervosas, que quando a gente tem uma queimadura mais profunda, vai dar mais dor pelo acometimento dessa estrutura, tá certo? E também o acometimento de várias situações que tem aqui, como vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas. Então, a perda dessas estruturas vai gerar várias consequências que eu vou falar para vocês no decorrer da aula. Só que aí daqui vem um ponto interessante. Se essa queimadura se aprofunda mais do que a derme, vamos dizer, chegou lá no osso, no músculo e no osso, ela transpassou toda essa estrutura. Então, o que é que acontece? Ela mata todas essas estruturas que tem aí. E um fato interessante é que uma queimadura de 3º grau, que aos olhos vai ser algo muito dramático, porque chega lá no osso, fica realmente bem difícil até de enxergar, não vai causar mais dor. Por quê? Porque matou todas essas estruturas. Lógico que nas áreas ao redor, além da queimadura de 3º, vai ter também queimadura de 2º, que, como eu falei, é bastante dolorosa. Então, a situação como um todo vai ter dor, mas não ao nível dos nossos olhos, que a gente imaginaria que aquele buraco lá na perna iria estar causando tanta dor. Então, a queimadura de 3º grau ela é indolor, é um fato interessante e advém do conhecimento da estrutura da pele, tá certo? Todas essas características.
Aqui é só mais de forma didática para mostrar a questão das principais causas, a térmica, através de vapores, líquidos quentes, a química, através de ácidos e bases fortes, como, por exemplo, o ácido muriático, que é muito utilizado na limpeza doméstica, tá certo? E, por fim, causas elétricas, que vêm as correntes elétricas, os raios, os nossos aparelhos eletrônicos dentro de casa, tá certo? Muito bem. E agora, partindo, eu já dei um prólogo sobre essa situação aqui, que são as classificações quanto à profundidade, que é aquele acometimento da pele. Então, a queimadura de primeiro grau, o grande exemplo dela é a queimadura solar. Quem da gente aqui não foi para o sol de forma inadvertida, sem protetor solar, e acaba evoluindo com a queimadura de primeiro grau. Ela é uma queimadura que incomoda, causa um vermelhão, um ardor na pele, e a grande característica dela é essa mesma, fica só essa, vamos dizer, bronzeado, mais para um ardor, ela não chega a dar bolhas. A de segundo grau é quando atinge aquela região rica em estruturas lá na pele, e aí sim a grande característica dela é a formação de bolhas, e é bastante dolorosa. Ela deixa realmente a pele bastante irritada, e a gente causa bastante dor pelo acometimento das estruturas nervosas da pele. E a de terceiro grau, que é aquela destruição total da derme e epiderme, podendo atingir as regiões mais profundas como osso e músculo, e os sintomas é área esbranquiçada, carbonizada, e a grande característica aqui é que nessa região ela é indolor, tá bom? Ela não traz dor. E, muito importante, a partir do segundo grau, já são queimaduras que, a depender da área em que teve o acometimento, já tem que ter atenção para a busca de unidade de saúde especializada para ter o primeiro atendimento, tá certo? A gente vai conversar sobre qual área acometida a gente vai precisar ir ao médico para poder ter uma avaliação. Aqui é também, mais uma vez, de forma didática, a de primeiro grau, que é só vermelho, a de segundo grau, a presença das bolhas, e a de terceiro grau, quando a gente, às vezes, vê osso, músculo, realmente um acometimento maior. Pois não? Dá sim. Vou andar, então, mais, para não ficar de um lado nem do outro. Vamos lá. Ó, aqui é trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, das pessoas acima de 60 anos. Qual é a diferença dessas pessoas para as demais, frente ao assunto queimaduras? O que é que a gente tem dentro dessa senescência, dentro da senescência, na verdade, que é um envelhecimento saudável, que vai ter de impacto aí nas queimaduras? Então, por que os idosos são mais vulneráveis para ter o acometimento desse evento, né? A pele mais fina, muito bem, e sensível, ele perde aquele coxim gorduroso lá da hipoderme, tem a diminuição da percepção de dor e temperatura. Dentre as doenças crônico-metabólicas que a gente tem, o diabetes é uma das doenças que a gente tem de maior prevalência dentro aqui da população mundial e também brasileira. E ela é uma doença que mexe naquelas terminações nervosas, lá da região da derme, com isso vai causar diminuição da percepção de dor e temperatura. E é uma doença que, principalmente no tipo 2, a incidência recai na idade de adultos jovens, né, a partir de 40 anos, e como agora a gente está tendo o avançar da idade, isso fica uma doença crônico-metabólica, e aí a gente tem a diminuição da percepção de dor e temperatura. Os déficits sensoriais, certo? Tanto visual quanto auditivo, por exemplo, a baixa da acuidade visual na presença de uma catarata, por exemplo, e a otoesclerose, que é o envelhecimento das estruturas auditivas, com a perda da capacidade auditiva, pode também diminuir a sinalização de um perigo, tá certo? E de inadvertidamente ocorrer uma queimadura. A mobilidade reduzida, tá certo? Através da perda de massa, da não realização de exercícios físicos. Por isso que sempre o médico de vocês vai estar lá. Faça exercício físico, coma proteína. A gente está tentando acabar com essa questão da mobilidade reduzida, tentando manter as estruturas sempre em movimento para
enfim, contra essa questão da mobilidade reduzida. E as principais causas de queimadura em idosos. Teve um levantamento, agora recente, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que mostrou que, no Brasil, entre 60% a 70% dos idosos, eles se queimam dentro de casa. Então, não é saindo de casa que acontecem as queimaduras, é no próprio ambiente domiciliar. E, dentre as regiões de casa que acontece isso, principalmente é onde? Na cozinha, em que tem a presença lá do fogo, das panelas quentes, que é justamente esse contato da panela, dos líquidos fervendo. Uma outra região é dentro do banheiro, em que água muito quente ou água de banheira pode ocasionar esse acometimento de queimadura. Outra região que agora, nesse período, é bem a calhar, são os aquecedores. São outras estruturas que deve todo mundo ficar bastante atento quanto à proximidade e o uso inadequado, colocando, às vezes, até coberta por cima do aquecedor para ficar mais quente. Mas isso não deve fazer, tá bom? E produtos químicos domésticos com limpeza, com substâncias corrosivas, como eu falei, um grande vilão lá da cozinha, das áreas de limpeza, é o ácido muriátrico, tá certo? E, então, como prevenir essas queimaduras, já que elas estão lá do nosso dia a dia, tão presente dentro das nossas casas, esse risco? Então, na cozinha, lembrar de sempre possível usar luvas térmicas, aquelas luvas de padeiro, coisa que todo mundo conhece, mas fica lá ornamentado, faz, não, eu consigo pegar, mas muitas vezes prevenção é o melhor remédio. Então, usar as luvas térmicas, virar o cabo das panelas para dentro do fogão, isso principalmente tendo cuidado com os nossos netos, os nossos sobrinhos, porque vão lá curioso e pá, puxa o cabo das panelas que estão para fora do fogão. E não usar roupas largas ao cozinhar. Por exemplo, isso aqui é muito bom para provocar um acidente ou uma queimadura, porque você vai pegar a estrutura, aí incendeia, então faz um acidente muito importante. Então, nesse mês de junho, que condiz com frio, condiz com o uso de roupas pelo maior agasalho, então vem bem a calhar essa lembrança das queimaduras, tá certo? No banheiro, verificar a temperatura da água antes do banho e até usar mesmo aqueles misturadores entre água fria e água quente. Com os aquecedores, manter uma distância e evitar deixar roupas ou objetos próximos que causem incêndio. Licença, eu vou passar aqui. E, em geral, não fumar na cama. Na verdade, não deveríamos fumar em nenhum local, porque realmente aí é uma outra aula do impacto do fumo na sociedade atual. Mas na cama nem pensar, porque o risco de cair aquelas piolas de cigarro e daí seu combustível para iniciar uma queimadura é muito grande e, assim, evitar ao máximo. E a outra questão é usar protetor solar, evitar exposições prolongadas ao sol naquele horário entre 10 e 16 horas, que realmente é o de mais incidência de radiação ionizante, em que vai causar uma queimadura. E armazenar produtos químicos fora do alcance, vamos dizer, de pessoas que estão lá de forma inadvertida, pode até beber, se tiver acondicionado em garrafas PETs, e identificar bem eles. Aqui é um folder que eu trouxe, mas que ele resume tudo o que a gente já falou, mas, de novo, como a prevenção é a base do negócio, eu vou trazer para ser até repetitivo aqui para vocês. Então, dentro de casa, supervisionar crianças e até mesmo a gente pode extrapolar para pessoas que têm um grau de demência também, que são pessoas que não têm mais o discernimento entre risco e não risco. Então, sempre manter essas pessoas supervisionadas. Manter produtos químicos fora do alcance, evitar segurar crianças ou até mesmo objetos durante o manuseio de líquidos quentes para não provocar a queimadura. Testar a temperatura da água, manter os cabos das panelas virados e lembrar dessa daqui. Desligar os aparelhos elétricos quando não estiverem em uso. Esse é muito importante.
tem alguns aparelhos que a gente não vai conseguir, como a geladeira, ninguém vai perder tudo que está dentro dela, mas alguns outros a gente consegue desligar. E nessa oscilação de voltagem aqui a nível de São Paulo, com as chuvas, é muito importante sair de casa, tirar da tomada os aparelhos que sejam possíveis para diminuir também a incidência desses focos, de possível foco para incêndio. No ambiente de trabalho, usar os equipamentos de proteção individuais. Cada setor vai ter lá qual equipamento de proteção individual está indicado para aquele setor, que aí a gente tende a evitar os riscos de queimadura, o risco de acidente de trabalho. Seguir normas de segurança e manter os extintores de incêndio acessíveis e com a manutenção em dia. Lembrar que esses extintores são estruturas de muita importância para vamos dizer, debelar de forma rápida o foco de incêndio. O que é isso? É o começo, o princípio de incêndio. Uma vez que está iniciado o incêndio, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser correr e chamar o bombeiro. Agora, o corpo de bombeiro. Mas, no início do incêndio, esses extintores estão de forma de fácil acesso, porque, no princípio, ainda é uma estrutura que a gente pode lançar mão para acabar rápido o fogo nas dependências, enfim, de escolas, de trabalho. Tem os brigadistas, que não são pessoas, não é do corpo de bombeiro, mas eles estão treinados para isso. E, em relação aos riscos elétricos, não mexer em instalação elétrica sem o conhecimento técnico e isolar fios desencapados e evitar sobrecargas nas tomadas, né? Aqueles iniado de coisas que vai colocando, isso também, de acordo com os técnicos que lidam com eletricidade, isso não deve ser colocado várias estruturas, uma sobre a outra, de tomadas amontoadas. E agora a gente já vai para o final da aula em tratamento dessas queimaduras. Uma vez queimado, o que é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa a se fazer numa queimadura de qualquer etiologia, ou seja, de qualquer causa, é resfriar a área queimada com água corrente fria. Não é gelada e jamais vai ser quente, mas com água corrente e fria. É a primeira medida, é botar debaixo d'água, porque assim a gente vai bloquear o acometimento daquela lesão causada pelo superaquecimento. Não devemos aplicar substâncias, como pasta de dente, óleo, manteiga. Isso não deve ser feito. Por quê? Porque assim a gente pode transformar uma queimadura, por exemplo, do calor, numa queimadura química. Porque lembra que eu falei que a gente tirou as estruturas de defesa e proteção da pele, uma vez que teve uma queimadura pelo fogo. Se a gente passar pasta de dente é uma substância que é básica. Então, se a gente colocar direto na pele, isso pode queimar a pele também de forma química. Então, não devemos passar essas estruturas, essas substâncias. Procurar atendimento médico especializado nos casos de queimaduras extensas, queimaduras profundas e queimaduras que acometam várias regiões do corpo, que eu vou falar mais aqui na frente. Agora, passando por cada uma delas, a queimadura de primeiro grau, o resfriamento, como eu falei, vai estar indicado em todos os tipos de queimaduras, deixar na água corrente a região. Analgésico simples. Analgésico simples pode ser utilizado para melhora da dor local, como, por exemplo, a dipirona, a novalgina, o paracetamol. A única ressalva é quem tem alergia a um usa o outro, tá certo? Paracetamol, dipirona. Outro fato importante é hidratação da pele. A área queimada deve ser bastante hidratada, porque é uma área que ficou já com a perda daquelas estruturas lá de facilmente agora vai sair água do corpo, tá certo? Evitar a exposição solar, hidratar bem e observar sinais de agravamento, sinais de mudança de coloração, presença de secreção, tudo isso precisaria ir buscar o atendimento. E que, outro fato importante, não é necessário curativo da região. Então, uma queimadura de sol não precisa abafar. Lava com água, hidrata a pele e toma bastante líquido. A queimadura de segundo grau, que é a característica, essa presença das bolhas aqui na pele, como eu já falei,
Primeiro ponto, resfriamento. Então, bota debaixo da torneira a estrutura. Higiene da ferida, limpeza suave com soro ou até mesmo com água corrente e um sabão neutro. Isso pode ser feito. Remoção das bolhas rotas para evitar infecção. Então, se a bolha está estourada e ficou com aquelas estruturas, isso pode ser removido através dessa limpeza, vamos dizer, sem grandes atritos. Mas se a bolha estiver íntegra, como essa daqui, o ideal é que mantenha ela íntegra, porque ela ainda consegue fazer a proteção contra a infecção. Então, não devemos estourar as bolhas. A gente vê uma bolha, pá, já quer colocar um palito, já quer colocar... E olha as estruturas que a gente tem em casa para fazer isso. Então, são estruturas totalmente infectantes, tá certo? Então, não devemos estourar as bolhas. Continuando no tratamento, e os curativos? Como são os curativos dessas queimaduras, que muitas vezes vai ter lá um buraco na pele, vai ter uma estrutura que está bastante ardida? A gente orienta o curativo não aderente. O que é isso? São os curativos feitos com hidrocoloide ou filme de poliuretano, que a grande questão disso é que eles são mais caros, tá certo? São curativos que têm, vamos dizer, aquela bolsinha, um gel. Eu acho que todo mundo já chegou a, pelo menos, ver aqueles que têm de calo, que tem como se fosse um colchinho. Então, esses são os adesivos de hidrocoloide, por exemplo. Mas uma situação que a gente pode transformar é a gase vaselinada, que aí é bem mais barato e que pode ser utilizado como curativo nessas áreas queimadas, tá certo? E o mais importante, manter o ambiente úmido e protegido com essas estruturas aí de curativos. Não deve colocar a gase solta, porque aí quando vai tirar, vai sair despregando tudo, aí muita dor, e o processo de cicatrização fica atrasado. Então, para você ver a importância de um conhecimento técnico de toda essa aula que a gente está fazendo. Às vezes, nosso ímpeto de ajudar, a gente quer colocar qualquer coisa, então vamos dizer, eu tenho atadura em casa, vou lá e faço uma atadura. Eu vou estar causando, às vezes, mais mal para esse meu amigo, para esse meu vizinho, porque quando ele for tirar essas ataduras, nossa, eu causei literalmente mais mal do que bem. Então, lembrar do tipo de curativo para essas queimaduras de 2º grau. Aí aqui a prevenção de infecção é outro fato que sempre tem que estar presente aí na nossa avaliação, que cuidado com os sinais de infecção local, que é o quê? Eu estou lá com aquela bolha, já passou 1, 2, 3 dias, e aí começou agora a ter a presença, a bolha, ela é uma estrutura bem transparente, um líquido transparente. Agora começou a ficar mais amarelada, começou a ficar, que a gente chama isso de exudato, como se fosse uma secreção purulenta. Isso é um sinal que está tendo, provavelmente, transformação para infecção junto, tá bom? Então, nesses sinais, aí também é importante a procura do profissional médico, para ver se vai ter necessidade, nesse momento de infecção, de pomadas ou cremes tópicos antimicrobianos, ou até mesmo, a depender do acometimento das estruturas vizinhas, se vai precisar de antibiótico sistêmico, tá certo? Muito bem. As pomadas, a pomada de antibiótico mais utilizada nas queimaduras é essa sulfadiazina de prata. Só que lembrar que queimaduras de 1º grau, aquelas que eu falei que não devem nem fazer curativo, o uso dessa pomada ela atrapalha a cicatrização. Então, realmente, é uma pomada utilizada só quando tem risco de infecção. Não é para é uma pomada, eu vou passar. Não deve, tá bom? Quando tem sinais de infecção só local, pode ser utilizada sim. E, mais uma vez, reforçando que não devemos colocar gelo direto na ferida, porque o gelo, ele inclusive faz uma vasoconstricção e diminui a chance de chegar sangue lá na região, que vai gerar ou ajudar no processo de cicatrização e pode até causar uma queimadura por gelo. Então, não devemos usar gelo, não aplicar produtos caseiros, como eu já falei, e não realizar o desbridamento agressivo sem indicação. Desbridamento é você pegar uma escova e sair escovando tudo. Então, isso não deve ser feito.
E aqui chegou aquele slide que eu falei sobre quando encaminhar para um serviço especializado. A gente tem isso bem detalhado nas aulas de cirurgia, que queimaduras extensas, acima de 10% da superfície corporal queimada em adultos, já é uma queimadura que merece atenção, até mesmo para a grande questão aqui, que é a perda de líquido no corpo. Porque uma área desnuda muito grande, isso vai fazer com que haja uma perda de líquido muito grande e pode evoluir para um choque hipovolêmico, que o que é isso? Uma queda da pressão secundária baixa de líquido no corpo, tá certo? E essa porcentagem da superfície queimada, a gente tem uma estimativa através da palma da mão. A palma da mão equivale a 1%. Então, se eu tiver 10 palmas da mão, ou seja, já é uma área grande, já é uma área para buscar atendimento em posto de saúde. Ou não, ou se for uma área pequena, mas, por exemplo, na face, na mão, na própria mão, nos pés, no períneo, não vai esperar ser uma região muito grande. Se for uma área que a gente chama uma área nobre, uma área de dobras, uma área que tem grandes articulações, tem que procurar também um serviço para um atendimento rápido, tá certo? Pacientes que tenham comorbidades ou que sejam idosos também têm indicação de fazer essa avaliação médica, tá bom? E principalmente queimaduras elétricas, eu não falei, mas as queimaduras elétricas, elas têm um detalhe. Ela entra numa estrutura e ela sai por outra. Vamos dizer, eu mexi aqui, a corrente elétrica entra na mão e sai pelo pé. Então, fica duas estruturas visivelmente acometidas, mas, na verdade, teve toda a passagem da estrutura elétrica pelo corpo. Então, às vezes, a gente não vê, mas é uma queimadura de muita importância e que necessita de atendimento médico. Agora, por fim, o fim antes das perguntas, ainda tem o tempo das perguntas. Eu deixei mitos e verdades, mas para a gente consolidar o que foi explanado aqui nesses minutos que eu passei aqui com vocês. Então, mitos e verdades. Queimaduras solares também precisam de cuidados? Muito bem. Queimaduras de sol podem causar desidratação, bolhas e até infecção, e sempre devemos usar o protetor solar e hidratar bastante essa pele. A melhor coisa a fazer é resfriar a queimadura com água corrente fria? Muito bem, muito bem. Alivia a dor, reduz o inchaço e evita a progressão da lesão da área lá que está com calor excessivo. Deve-se passar pasta de dente, manteiga ou óleo na queimadura? Muito bem. Essas substâncias podem agravar a lesão, causar infecção e dificultar o tratamento. Deve-se estourar as bolhas que aparecem? Muito bem também. Estourar as bolhas aumenta o risco de infecção e prejudica a cicatrização lá da região, tá certo? Não, na verdade, essas devem ser avaliadas pela equipe médica, porque se tiver presença de pus, que é aquela, vamos dizer, secreção mais espessa, mais opaca, com odor característico de infecção, essas devem ser drenadas pela equipe médica, não é estouradas. Por quê? O pus não deve ficar preso na estrutura, mas aí ela deve ser drenada, limpada pela equipe e, uma vez tendo sinais de infecção, aí vai ter que tomar o antibiótico, tá certo? Muito bem. Então, o próximo, mitos e verdades. Queimaduras graves precisam de atendimento médico? Muito bem. Extensas, profundas, em regiões sensíveis como face, mão, devem ser avaliadas por profissionais de saúde. Pomadas caseiras sempre ajudam? Muito bem. Somente pomadas indicadas devem ser utilizadas, que algumas vezes pode a gente somar item de agravo aí para essa queimadura, tá certo? Não se deve remover roupa na queimadura. E aí? Corta, muito bem. E aí, a gente remove a roupa grudada ou não?
Muito bem. O ideal é que a gente não mexa nas roupas que estão grudadas, tá certo? A gente vai jogar água fria, até mesmo para debelar o fogo, até mesmo para diluir a substância que esteja na roupa, mas a gente não deve arrancar o que tiver, porque aí a gente arranca a pele junto e aí dificulta a cicatrização, tá certo? E por fim, se não dói, não é grave. Muito bem, ela está esperta desde o começo, como eu falei. Por quê? Pode uma ferida, por exemplo, acomete muito nos pés e nos pés do paciente diabético, que aí a gente vê um grande buraco e não, mas não está doendo, eu não vou fazer nada. Tem que procurar assistência, porque as queimaduras de 3º grau podem ser indolores e por destruir aquelas terminações nervosas e são extremamente graves e precisa de auxílio. Muito bem, chegamos então agora no momento de dúvidas, compartilhar experiências. Muito bem, eu acho que vamos fazer uma ordem, ela foi a primeira, só a gente bota um nomezinho deles? Então vamos na ordem, vamos lá. Assim, como é seu nome? Mônica, deixa eu só vir aqui, eu não sei como eu estou no tempo. Temos tempo, 36 minutos. Opa. Então, doutor Izemir, eu sou enfermeira de saúde pública e trabalhei em hospital de queimados, tá? Então, algumas coisas eu aprendi. Aí faltou sobre a churrasqueira, porque a gente atendia muita gente, né, com aquela história de acender fogo e tal. Bom, eu nem vou me alongar, porque além da churrasqueira tem outras maluquices. Mas um medicamento que tem nos Estados Unidos, que eu sugiro, eu tenho na minha casa, que se alguém tiver a oportunidade de pedir para trazer, chama-se Alocanê. É um gel gelado, bota na queimadura, além de ser analgésico, ele para a queimadura e não vira infecção de jeito nenhum. Eu sugiro por experiência própria. Alocanê. Alocane, muito bem. Eu sou sincero a falar que eu não conhecia esse gel. O princípio dele, por ser gel e parecer com aquele hidrocoloide, a estrutura pode ser que seja uma substância muito boa. Só que um detalhe, um segundo. Tem aqueles géis que eles são utilizados para pós-banho, como tem até um de aloe vera. Esses têm que ter cuidado, principalmente porque eles são géis que têm outras estruturas, como, por exemplo, eucalipto, algumas coisas que deixam cheiro. Aí esses géis não deve passar, porque se a gente colocar, vai arder mais ainda. Então, uma substância em gel que seja estéril, que seja sem outras, vamos dizer, substâncias que causem irritação, está muito bem indicado, porque está dentro daquele princípio de deixar o ambiente úmido e protegido. Mas tem que ter cuidado para não ter substâncias outras que causem irritação na pele, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, tá bom? Vamos... Deixa eu dar uma olhadinha, só um segundo. Ótimo. Alocane. Muito bem, e é até um fitoterápico, não é isso? Com extratos aqui de substâncias da queimadura. Muito bom, muito bom. Vou estudar sobre ele também. Obrigado, viu? Eu acho que o próximo era esse senhorzinho, depois a gente vai chegar. Licença, desculpa, como é seu nome? Luiz. Luiz, prazer, Luiz. Igualmente. Há muitos anos atrás, meu filho sofreu uma queimadura de óleo de pastel de feira. Ficou toda a frente dele destruída. Na época, aconselharam a colocar clara de ovo. Diz que é hidratante, coisas assim. Então, essa é uma pergunta. Tem mais uma. A segunda. Nascem muitos pelos nas minhas orelhas. E eu, com a pinça, eu tiro os pelos. Tem algum efeito nocivo nisso? Muito bem, vamos lá. A primeira orientação quanto à questão da clara de ovo é o seguinte.
ela vai nesse princípio de colocar algo que seja viscoso e que dê um conforto local, mas, infelizmente, ele não é o indicado a se colocar. Por quê? Tudo bem que é algo viscoso e que vai trazer uma umidade, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser, vamos dizer, um meio de substância para a bactéria. Então, a região que está queimada já está sem as defesas da pele. A gente colocar uma estrutura que é rica em água, rica em substâncias viscosas, mas também é rica em carboidrato, proteína, isso não é o indicado. Lógico, assim, às vezes não tem o conhecimento de comprar um filme, esses de poliuretano, que aí é uma substância que só tem, vamos dizer, o viscoso, não tem as outras coisas que aumentariam o risco de infecção. Então, vamos dizer, está dentro daquele balaio de eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, mas não está indicado o uso de clara de ovo, tá certo? E o segundo ponto é a questão da retirada de pelos. Alguns pelos do corpo humano, eles estão aqui para defesa e algumas estruturas para comprar fora. Por exemplo, os pelos de dentro do nariz, os pelos do canal auditivo, eles estão aqui não é porque está sobrando, é porque tem uma função de filtrar o ar, tem uma função de evitar pequenas estruturas adentrem no ouvido, mas aí tem a questão de que alguns pacientes têm uma hiperprodução de pelo nessas regiões. E muito bem. E aí pode ponderar fazer a, vamos dizer, retirada de alguma porcentagem desses pelos. Isso pode ser feito, mas lembrar que não deve fazer a raspagem completa de determinadas regiões orificiais, porque elas estão ali para proteção, tá certo? Das estruturas. Então, a retirada de um excesso, tudo bem, mas a retirada por completo não é indicado. Como? Segundo o senhor explicou aí, nos desenhos que o senhor mandou aí, ela vem profundo, vem da segunda. Isso não afeta? A princípio não, porque você retira e ele cresce novamente. Você está tirando o pelo, você não está matando o folículo. Tem algumas, vamos dizer, métodos em que você mata o folículo, que é através do depilação a laser. Muito bem. Isso você matou aquela estrutura. Você só tirar o pelo, você só retirou o que ele produziu, mas você não matou o bulbo, que aí vai produzir de novo. Tá bom? Então, a retirada do excesso pode ser possível ser feita, mas a raspagem por completo e aí a questão do laser, ele fica, é discutível se você vai passar o laser em toda a estrutura, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que ela chamou primeiro, eu já volto, tá bom? Licença. Bom dia a todos. Meu nome é Balbina. Então, eu gostaria de saber, numa situação que a pessoa está em chama, né? Aí, qual seria a melhor situação? Jogar água ou, se tiver condição de abafar com cobertor? Muito bem, Balbina. É o seguinte, essa questão de jogar água, a gente tem que ter bastante atenção, porque uma das coisas que eu falei é joga água em todo mundo de corrente que tenha queimaduras, né? Jogar água corrente e fria. A principal atenção que a gente tem que ter são com os vaporizadores, como, por exemplo, o óleo quente, que aí se a gente joga água no óleo que está quente, pegando fogo, aí o vapor ele faz uma grande queimadura. Então, nesses casos, com óleo quente, com situações que está fazendo ebulição importante, não deve jogar a água por cima dessa estrutura, porque você aumenta o óleo. Mas, por exemplo, se a pessoa está pegando fogo, a coisa a se fazer é jogar água. Joga água porque é uma das coisas que vai fazer o resfriamento. É uma situação sempre difícil, porque a gente primeiro não sabe o que foi que a pessoa
se embebeu para poder queimar. Contextualizando com algo que todos viram aqui na cidade de São Paulo recente, foi aquele senhor que fez uma tentativa de autoextermínio, jogando uma substância que eu não tive acesso ao que foi, e, na sequência, jogou fogo por sobre ele, e aí queimou todo o corpo, inclusive era visível as queimaduras de 3º grau, que aí comeu a coxa, ficou aparecendo até mesmo o osso, e um acometimento muito grave do corpo como um todo, e ele teve assistência do extintor. Lá, como tinha extintores, eles utilizaram para o resfriamento rápido, tanto de água, que aí tem um extintor de água, mas eles jogaram também um extintor de CO2, que é um extintor de resfriamento, tá certo? Então, assim, se for uma queimadura doméstica em que você conhece o agente, por exemplo, foi uma água quente, foi um fogo do fogão, uma panela, pode jogar água em cima. Mas se foi uma substância que aí não sabe, um óleo, uma coisa, aí realmente deve evitar. Tá bom, Paulino? Obrigado. Então, o carro, muito bem. O carro, ele tem várias estruturas dentro dele. Aí vai muito nessa de qual situação a gente iria atrapalhar ou não jogando. Dentro dos carros, ele tem um extintor em que a pessoa vê, principalmente, como tem estruturas elétricas, tem um extintor de CO2, que é o extintor de resfriamento. Eu acho que esse, numa dúvida, é o mais indicado a se fazer. E, lógico, a pessoa vai estar lá dentro do carro e vai ser jogado esse extintor de CO2, que é o que, vamos dizer, não conduz corrente elétrica, como o extintor de água. Se você jogar na corrente elétrica, vai tocar choque em todo mundo. Então, os de dentro dos carros, eles são equipados com essa tecnologia para ser de CO2 resfriamento, tá bom? Pois, desculpa. Júlia passou na frente, só um segundo. Desculpa, gente. Só para complementar a fala do Exemir a respeito da pergunta anterior, em relação a quando alguém está pegando fogo, né? Está com chamas no corpo, o que fazer? Uma das coisas que a gente orienta é que a pessoa não corra, tá? Porque correr acaba aumentando a oxigenação, então pode piorar ainda mais essa questão das chamas. E orientar a pessoa a parar, deitar e rolar no chão, tá? Porque a questão dela rolar no chão pode facilitar com que abafe aquela chama e isso acabe apagando o fogo. Outra coisa também é pegar cobertor, manta pesado, tá? Sem ser tecido sintético, que aí tem risco de grudar, mas uma manta mais pesada e cobrir, justamente para tentar abafar a chama. E aí, como o Exemir falou, jogar água corrente fria, que é o que ajuda a parar o processo ali de a pele estar quente e isso acabar aumentando ainda mais a queimadura, tá? Então, fala para a pessoa não sair correndo, para ela parar, se jogar no chão, rolar e, enquanto isso, tentar achar uma coberta ali pesada para jogar por cima. Muito bom, doutora Júlia, obrigado. Acho que estava... depois eu passo... Vai, senhora. Bom, eu vou insistir nas explicações deste tema, por conta de que o que é muito comum é churrasqueira e álcool, que às vezes estoura mesmo sem você estar próximo e vem para você. Eu já presenciei cenas assim. Aí a roupa fica pegando fogo. A minha ideia, doutora, era exatamente arrancar aquela roupa pegando fogo, mas a doutora ali já explicou que é abafar. Mas eu queria uma explicação sua quanto ao álcool. Ele se assemelha ao risco de combustão, de fogo, como o óleo, que a gente não deve jogar água? Porque o álcool é muito comum. O álcool é diferente do óleo. O óleo ele causa essa ebulição e essa formação de vaporização diferente. Quando a queimadura, que realmente acontece bastante, vocês estão muito certos, e até nesse período agora de churrasco, de confraternização, primeiro, o álcool a 70 ele nem deveria ser comercializado em população geral pelo alto risco de queima. E quando é por álcool, a coisa a se fazer é isso. Quando a
a roupa está queimando e você consegue retirar do corpo, pode fazer isso. Se desvencilhar é uma alternativa, mas a questão ali é quando você já, vamos dizer, acabou de jogar a água e a roupa está grudada, aí sim é que não deve mais tirar. Mas por enquanto que ainda está queimando, você pode se desvencilhar, porque aí é o risco e o benefício de queimar mais ou retirar alguma pele que ficou junto. Então, quando ainda está queimando, você pode fazer a retirada, ou como a doutora Júlia falou, tentar fazer o abafamento, porque a combustão necessita de oxigênio para queimar. Então, se você abafar ou você tentar debelar isso, é a melhor das coisas, tá certo? Mas com álcool, eu acredito que é diferente do óleo quente. Com álcool, você pode jogar vamos dizer, o extintor aí de água em detrimento de CO2, tá bom? Obrigado também. Bom dia, doutor. Meu nome é Lúcia. Meu cunhado estava acendendo uma churrasqueira em janeiro, lá em Peruíbe. E aí ele se queimou com álcool. O álcool especialista em acender churrasqueira. Eu já compro de 10, 20 litros. Aí 2 dias depois, a minha irmã ia levá-lo ao dermatologista. Eu falei que não era para levar no dermatologista, era para levar no cirurgião plástico. Porque o cirurgião plástico, além de curar, cuida da pele. O que o senhor acha? Muito bem, obrigado pela pergunta. São 2 especialidades médicas que lidam com a pele e que lidam com cirurgias na pele. Tanto a dermatologia, ela lida com cirurgias também, é uma especialidade clínico e cirúrgico, e a cirurgia plástica, ela está, vamos dizer, em auxílio junto com a dermatologia, para casos em que tenha necessidade de algumas, vamos dizer, intervenções maiores e que tenha uma necessidade cirúrgica mais fina. Por exemplo, grandes enxertos, a dermatologia faz enxertos de pele aqui de rosto, após retirada sinal, mas se precisar fazer um grande enxerto, uma retirada de estrutura de outro lugar para poder tapar, ou se pegou uma região nobre, como uma articulação, para você fazer um estudo fino dessa região, o dermatologista ele é apto a fazer essas cirurgias. Mas um bom dermatologista vai querer que tenha junto dele um cirurgião plástico para juntos fazer o melhor tratamento. Então, para uma queimadura, se for uma queimadura, vamos dizer, na barriga, no braço, aqui numa região, pode ser um ou outro. 20%, que já é bastante. Então, de novo, tanto um quanto o outro profissional, eles são capacitados, mas para intervenções maiores, o cirurgião plástico, ele realmente ajuda aí na técnica cirúrgica a ser escolhida, enfim, de forma a ser conduzida melhor, tá bom? Nada. Maria de Fátima. Também em relação à queimadura doméstica, a gente precisa evitar panelas de cabo grandes e verificar os cabos da panela, porque às vezes eles vão ficando meio mole e é o parafuso que está escapando. E quando você pega a panela, ela pesada, escapa e causa um acidente. Muito bem, Maria, eu vou passar para a senhora. Essa é uma lembrança muito boa e, às vezes, não necessariamente uma panela muito grande. Pode ser só aquela frigideira em que a gente vai querer virar aqui no ímpeto de querer ser um grande chefe. Ao fazer isso, às vezes o cabo fica na mão, o cozimento vem. Então, assim, ter cuidado, estou falando quase por experiência própria, porque eu já tive uma panela que eu fui fazer aqui, veio. Então, muito bem, parabéns, Maria. Vou falar sobre a panela de pressão. Então, a panela de pressão é outro item que também tem que ter bastante cuidado.
Eu sou sincero a dizer, eu não sou um expert em panelas de pressão. Eu nem uso panela de pressão, então não sou a melhor pessoa para falar sobre panela de pressão. Mas realmente já está no nome, né? Uma panela de pressão. Então é uma estrutura que assim é conduzida no dia a dia das famílias brasileiras pelo próprio processo dela de acelerar o cozimento, mas tem que ter bastante cuidado, realmente, principalmente naquelas válvulas de segurança, no sentido de tirar o vapor a contento, no sentido de ter o cuidado de, ao abrir, dentro não está ainda com o líquido fervendo, tá certo? Então, aconselho a cada um de vocês perguntar para os pais de vocês como mexer numa panela de pressão, que eu não vou mexer, não. A mãe, é verdade, para as mães, muito bem. Mais alguma pergunta? Eu vou para ela e depois para a senhora. Queimadura de sol sempre pega sol, sempre vai ser só de primeiro grau ou chega a ser de segundo grau? Muito bem, o maior acometimento da queimadura de pele é de primeiro grau, mas ela também pode ser uma fonte, a fonte ionizante, que cause queimadura de segundo grau também. A questão é, como é tempo dependente, muitas vezes a gente, por já estar muito ardido, sai do sol, vai procurar se proteger, passar um creme hidratante e não deixa chegar até um segundo grau. Mas, por exemplo, um paciente que perdeu a consciência ou que está dentro de um barco à deriva e que fica lá, aí perde a condição de se salvar, aí pode chegar a segundo grau, uma queimadura de sol. Eu peguei uma queimadura assim, eu dormi de bruços e queimei tudo minhas costas. E minha mãe, e não existia protetor solar na época. Aí a minha mãe colocou, e sempre ela usava isso, maisena, e tira todo o vermelhidão e refresca a pele. Eles falavam que talco também. Não sei, acho que não, né? Ó, o professor, o Búcio já me ajudou ali falando, não passar. Realmente está dentro daquelas estruturas, daquelas substâncias que a gente não deve colocar, tá certo? Até mesmo, às vezes, por atrapalhar. Por exemplo, lembrar que um dos fatores que a gente precisa ficar em atenção é se vai evoluir com infecção. Se a gente bota um pó branco, isso pode mascarar a presença daquela substância opaca, da secreção, eu esqueci da senhora, da secreção, então realmente deve evitar, tá bom? Mas, desculpa. De novo, a mãe da senhora estava na melhor das intenções de ajudar, mas infelizmente, olha só, pela questão, né, às vezes é muito disso. Então, é a grande importância de uma educação em saúde. É a gente pegar um ensinamento técnico e traduzir para a população geral a importância desse cuidado. Por quê? A mãe da gente não vai querer o mal da gente, mas muitas vezes, por vamos dizer, não acesso a um conhecimento, pode provocar situações que sejam de malefício. Desculpa. Nada. Meu nome é Terezinha. Eu tive queimadura, eu tinha 6 anos, fui brincar com fogo, pegou fogo no meu vestido, foi inteirinho. Eu entrei correndo no quarto, minha mãe me abraçou com o cobertor e apagou. Daí ela me levou para os médicos, né? Ele me levou direto a um médico da família. E ele que tratou de mim, não sei como, mas eu tive queimadura de 3º grau, por isso que eu falei para você, que não dá dor, não tive dor. Mas depois foi terrível. Eu fiquei 6 meses em tratamento e me recuperei bem, fiquei sem cicatrização, mas pegou minha perna, meu braço e pegou o rim. A preocupação mais do médico foi isso, que pegou meu rim. Daí ele fez, na hora ele já deu umas injeções para tirar a caloria do rim. E ele falou bem assim, porque eu lembro bem. Ele falou assim, tem 24 horas. Passou 24 horas, não tem mais perigo. Mas foi isso que aconteceu, eu estou falando.
Muito bem, e que bom que a senhora está aqui falando para a gente, né? Então, graças a Deus, teve o atendimento aí a contento, muito bem. Tem que ter bastante atenção e pode acometer desde as pessoas de 6 anos de idade ou menos, até passando por adulto jovem, até a idade realmente dos idosos, né? Então, é um tema bastante pertinente e a gente agradece aqui a preceptoria, a equipe que deu a oportunidade da gente falar sobre esse tema com todos vocês, tá bom? Eu ia só passar. Obrigado.